Como vocês viram, existem 3 tipos de atas e vamos então agora para o exemplo de como é cada uma delas. Eu tenho uma pasta aqui e os arquivos das atas eu coloco aqui e costumo renomear da seguinte forma: 01 ata da comissão da igreja, foi a primeira ata que teve. Depois que se tem uma comissão, você vai ler esses votos em uma reunião regular ou administrativa, dependendo dos votos, do tipo dos votos que foram tomados. Aí você vai colocar a 02, se for a reunião regular ou administrativa, aí depois a ata da comissão da igreja, se for regular ou administrativa, aí você vai ter uma sequência cronológica das atas no seu ano corrente. Por exemplo, a ata de número 1 aqui da comissão da igreja. Você vai fazer o cabeçalho, como vocês estão vendo aqui, ata da comissão da igreja, o lugar onde que ela foi realizada, data, horário, os membros presentes, colocando sempre quem presidiu a comissão e a secretária, ponto, o restante dos membros por ordem alfabética do sobrenome, quem fez a oração, quem fez o devocional e entra nos votos. Nós temos aqui o voto 2017-01, um convidado, com voz e voto aqui o Herodes, 2017-02, disciplina eclesiástica de remoção aqui do irmão Onésimo Dias, e aqui nós estamos fazendo o quê? Uma recomendação. A comissão está recomendando para a reunião administrativa. Por isso nós temos aqui essa linguagem aqui, ó, votado recomendar a reunião administrativa da igreja devidamente convocada, a remoção de Onésimo Dias da comunhão da igreja por quebra de princípios, conforme o item número 4 das razões para a disciplina do Manual da Igreja, na página 64. Você não vai especificar o que aconteceu, mas vai apontar qual é o motivo que está levando, no caso, o irmão Onésimo a ser removido. O voto 2017-03 é uma disciplina, uma censura aqui de 4 meses. O texto é bem semelhante com o que nós vimos da remoção. A diferença é que nós vamos ter a palavra remoção substituída por censura e depois da página do Manual da Igreja nós estabelecemos aqui ou definimos o que a comissão ela escolheu aí para esse caso. No caso, um período aí de 4 meses. O voto 2017-04 foi um batismo, e aqui nós temos então o seguinte texto: votado recomendar à igreja o nome da seguinte pessoa para ser aceita como membro por meio do batismo que acontecerá no dia 16/4/2017, o batismo aí do Luiz Fernandes. A igreja, ela vota a aceitação como membro do batizando. O pastor ele vai definir se haverá ou não o batismo, se a pessoa está apta ou não para o batismo. Mas a igreja ela vota a aceitação. Depois que se fez todos os votos, nesse nosso exemplo aqui temos 4, nós então colocamos quem fez a oração final, o presidente que presidiu a comissão assina e quem secretariou a comissão também assina. Aqui nós temos então a ata da comissão da igreja. Você, depois que pegou os rascunhos lá da sua reunião de comissão, você chega em casa, faz uma ata igual essa daqui, imprime e você vai ler essa ata aqui na reunião. Como nós temos aqui 2 casos que são de reunião administrativa, o que vai ser necessário ser feito? Isso aqui foi feito no dia 1º de abril. Para convocar uma reunião administrativa, o guia lá, o guia de secretaria na página 64, se você for do 61 até o 67, dá ali as orientações disso tudo que nós vamos falar aqui. O guia ele fala que nós temos que convocar a reunião, o Manual da Igreja também diz isso, no intervalo do culto, com 1 ou 2 semanas de antecedência, como temos disciplina, vamos fazer com 2 semanas, e então é feito a leitura. Como que funciona a ata da reunião administrativa? Aquilo que foi feito, ou seja, a leitura da ata, a votação pela igreja, ela tem que ser registrada numa ata. Por isso chamamos ata da reunião administrativa. Ela é bem semelhante à da comissão da igreja. O que vai mudar? O cabeçalho, em vez de ser ata da comissão da igreja, você vai colocar a ata da reunião administrativa, o lugar que foi feito, o dia que foi feito, que horário que foi feito. Então, a comissão foi feita no dia 1º, no dia 8 foi feita a convocação, no sábado pela manhã, deram-se 2 semanas, dia 22 de abril está então sendo realizada a reunião administrativa.
11h30, terminaram o culto mais cedo e fizeram aqui a reunião administrativa, despediram as visitas e as pessoas que estão em censura. Tira-se o nome de quem estava presente e aqui nós usamos a seguinte nomenclatura, aqui, o seguinte texto. Sob a direção do, no caso aqui, pastor Paulo de Tarso, se fosse o ancião, trocaria ele por ancião, com a presença de 35 irmãos. Essa nossa igreja aqui do exemplo, ela tem um quórum mínimo de 30. Então, o que a secretária deve ter feito antes dessa reunião começar? Ela deve olhar e conferir se existem pelo menos 30 pessoas batizadas presentes ali no momento para se dar o quórum mínimo e fazer então a leitura. No caso teve 35, foi acima do quórum. O Carlos Alberto fez a oração e aqui nós temos aqui a primeira diferença da numeração. Nós temos o voto 2017-01, a disciplina de remoção. Por que que não aparece o voto do voz e voto? Porque isso aqui é definido pela própria comissão. Então nós podemos ler isso para que a comissão ela tenha ciência que o Herodes ali participou, mas isso não é votado. Assim como uma carta de renúncia do membro. Ele pode escrever que não quer mais ser membro da igreja, assinar, colocar data. A comissão vota. Não se leva para votar no plenário. A aceitação dessa carta. Mas ela pode ser lida para que a igreja ela tenha ciência. Então, aqui nós temos a ata da comissão da igreja, tem a numeração de votos, e a ata da reunião regular administrativa vai seguir a mesma sequência, só que particular, não segue a da comissão da igreja. Então, sempre vai começar com 2017-01 até o final do ano. Como foi lido voz e voto e não foi votado, o próximo voto, que era o 2, acaba se tornando o voto 1. Disciplina eclesiástica, a remoção aqui do Onésimo, olha como que muda um pouquinho. Votado aceitar a recomendação da comissão da igreja, entre parênteses você vai apontar o voto que a comissão tomou. A ata da comissão da igreja mostra que era o voto 02. Então voltou a aceitar a recomendação e aprovar a remoção do Onésimo, segue o texto normal. A disciplina, a censura aqui de 4 meses aí do irmão Gaio. O voto 3 acaba se tornando o 2 da reunião administrativa. Votado a aceitar a recomendação da comissão da igreja 2017-03 e aprovar a censura de Gaio por 4 meses. E o voto 2017-03 da administrativa, aqui nós não temos mais a palavra recomendar. Por quê? Foi aprovado. Então, votado a aceitar a recomendação da comissão da igreja, coloca o voto da comissão, e aprovar o nome da seguinte pessoa para ser aceita como membro por meio do batismo que acontecerá no dia 16 de abril, Luiz Fernandes. Quem orou, assinatura aqui do pastor e da secretária, porque os dois participaram ali. Feito isso, vamos então agora, houve uma terceira ata que é da outra comissão que aconteceu. Abrimos aqui então o arquivo, nessa comissão, ela foi realizada no dia 30 de abril, às 6 horas, um pouquinho antes aí do culto de domingo. Quem fez a oração, quem fez o devocional, e tiveram somente um voto, batismo, e esse voto de batismo, ele faz parte da reunião regular, não precisa ser convocado. Então, eles vão ler isso daqui numa reunião regular. Foi feito aqui, então, a recomendação do Pedro Salomão para o batismo dele. E então eles leram isso no sábado seguinte, no dia 22, na verdade, no dia 6 aí de maio. 6 de maio. E fizeram essa reunião regular aqui. Vamos dizer que eles leram no intervalo da escola sabatina e do culto. Quem presidiu? O ancião André Romão, tinha 30 irmãos, deu quórum. Voltaram a aceitação do Pedro Salomão. Oração final, agora ancião André Romão, pronto. Está feito aquilo que precisa ser feito, ata de reunião regular e administrativa. Olha só que interessante, a última reunião administrativa, foi a primeira e última, terminou com voto 2017-03.
Então, a regular da sequência, 2017-05. A próxima comissão que tiver, se for assuntos de regular, vai continuar com o voto 2017-05. Se for administrativo, 2017-05. Uma vai dando sequência à outra. Isso não interfere nas atas da comissão da igreja. Espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Até a próxima.